Esqueça um pouco a briga quente de Alexandre de Moraes com o dono do X, o ex-Twitter, Elon Musk, em torno da liberdade de expressão. Ou melhor, não se trata aqui de briga entre A e B, você sabe, mas de violações sistemáticas da liberdade de expressão que o ministro Moraes impõe à torto e à direito no país e que Musk expôs para todo o planeta. A cada dia as violações ficam mais evidentes. Por último, uma comissão do Congresso americano cita 150 contas do Twitter banidas por mero arbítrio de Moraes, sem fundamentação jurídica. Mas vamos atentar agora para uma outra briga em que Alexandre de Moraes se meteu. Pois é, o nosso polivalente ministro assume várias broncas simultâneas. Ele está num outro enfrentamento aberto com a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Resumo da coisa: Moraes tem negado a palavra a advogados em julgamento de agravos no STF. O agravo é aquele último recurso perante o colegiado de um tribunal. Aquela última argumentação, olho no olho, último apelo, antes de os ministros lançarem os seus votos e baterem o martelo em uma decisão. Pois Moraes, por várias vezes, tem indeferido o pedido de advogados para fazer o que tecnicamente é chamado de sustentação oral. Aquele último à parte. Veja como foi uma das negativas mais recentes. Havia inscrição para sustentação oral, essa foi indeferida, presidente? Doutor, trata-se aqui, eu vou repetir novamente, a OAB vai lançar outra nota contra mim, vão falar que eu não gosto do direito de defesa, vai dar mais uns 4.000 tweets dos meus inimigos. Então vamos fazer, doutor, a festa do Twitter, das redes sociais. O regimento interno do Tribunal Superior Eleitoral, acompanhando o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, conforme decisão já do Supremo Tribunal Federal, não há sustentação oral em agravos. Eu coloco em votação aqui no plenário. Alguma divergência? Então, reiteramos a jurisprudência por unanimidade do não cabimento de sustentação oral em agravos. Obrigado, doutor. Bom, quem tem razão aqui? Basicamente, o ministro Alexandre de Moraes diz que o assunto está pacificado pelo regimento interno do STF. Advogado quer falar? Nesta fase de recurso não pode mais. E só os ministros são eles que falam. Acontece que esse entendimento é contrário à Lei Federal 8.906 de 94, ou Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que prevê a sustentação oral nos agravos regimentais. De um lado, o regimento interno de um tribunal de 11 ministros. Do outro, o estatuto que regulamenta as atividades de 1.400.000 advogados no Brasil. Qual deve prevalecer? A Lei 14.365 de 2022 atualizou as prerrogativas do advogado e confirmou que ele tem o direito de fazer sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática do relator que julgar o mérito ou não conhecer vários tipos de recursos e ações. Um pouco de juridiquês, não é? Mas, ou seja, existe uma lei recente que reafirma o direito de a parte dos advogados em agravos no STF, mas o tribunal não permite porque diz que está seguindo o seu próprio regimento. Como sair desse impasse? Bom, como a gente viu, Alexandre de Moraes ironizou a OAB, dizendo que a ordem iria fazer uma nota de protesto, alimentar mais uns 4.000 tweets dos seus inimigos, queria fazer a festa do Twitter. A reação da OAB veio e, ao contrário do que previu Moraes, não se limitou a fazer a festa dos seus inimigos no Twitter. Nesta semana, o Conselho da OAB aprovou o texto de uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que enviará ao Congresso para garantir o direito do advogado de ter a palavra nos recursos perante os tribunais brasileiros. O presidente da OAB já havia anunciado a medida há alguns dias em discurso inflamado num congresso de jovens advogados. Apresentaremos, governador, uma PEC no Congresso Nacional para que acabe de uma vez por todas essa discussão de que o que vale mais é o regimento de um tribunal ou é o Estatuto da Advocacia, que é regido por uma lei federal e é onde está descrito todos os nossos direitos, as nossas garantias e o direito que nós possamos, da tribuna sagrada da defesa, representar o povo brasileiro, retirando suas angústias, desfazendo as injustiças perpetradas contra
o cidadão do Brasil. A PEC que a OAB vai enviar ao Congresso e que tem boas chances de ser aprovada vai modificar o artigo 133 da Constituição de maneira que fique claro, fique expressa a obrigatoriedade de espaço para a sustentação oral por advogados em todas as fases decisivas do processo judicial, sob pena de as decisões que não observarem isso serem consideradas nulas. Além disso, como mostra a reportagem da Gazeta do Povo, o texto da PEC restringe a capacidade dos órgãos do Poder Judiciário de limitar, restringir ou excluir as hipóteses legais de intervenção da advocacia no processo, particularmente a sustentação oral. Essa dinâmica de cortar a palavra dos advogados virou praxe no STF a partir dos julgamentos coletivos dos réus dos atos de 8 de janeiro. Isso lembra, é preciso dizer, um tribunal de exceção, que vai criando normas conforme a urgência do momento e das circunstâncias. No Brasil, salvo engano, não vivemos, não oficialmente pelo menos, sob a sombra de um tribunal de exceção julgando criminosos de guerra. O argumento para a abolição da sustentação oral dos agravos junto ao STF costuma ser o de economizar tempo, de possibilitar que os ministros decidam o maior número de casos, evitando a burocracia. Ora, mais tempo não falta para aquelas sessões plenárias em que os ministros fazem extensas leituras de seus votos, com até centenas de páginas. Também não falta tempo para participarem de seminários, palestras, conferências, fóruns, viagens pelo Brasil e pelo mundo, sem contar os 2 meses de férias por ano. Mas falta tempo para ouvir o último argumento do advogado antes de decidir a causa. Será que tudo tem que ocorrer mesmo em processo virtual, sem o contato humano? Se for assim, então, não seria melhor delegar a tarefa de uma vez para a inteligência artificial? A emenda à Constituição para pôr fim a essa interpretação do STF está a caminho. Não será surpresa, contudo, se no Brasil atual houver gente togada que entenda que o regimento de um tribunal possa ter mais força do que a própria Constituição. Num país em que a censura, o cala-boca preventivo, virou ferramenta comum na mais alta corte, nada há de surpreender.